Comece bem a sua manhã no Jornal da Top. Notícias, atualizações e tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Jornal da Top. Agora são 7 horas pontualmente em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta aqui no Jornal da Top. E nesse bloco estamos recebendo uma figura bastante conhecida ainda no Mato Grosso do Sul. Ele que é um dos responsáveis pelas informações que a gente traz aqui de tempo e temperatura. O meteorologista Natálio Abrão, fazendo parte da nossa programação hoje e sendo entrevistado do dia aqui no Jornal da Top. Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. 7 horas em ponto, e quem vai trazer as informações e conduzir a entrevista hoje também, Edilene Rocha. Hoje nos estúdios da Top FM, nós estamos tendo a honra de receber o nosso grande mestre da meteorologia aqui no Mato Grosso do Sul, a maior referência, que é o senhor Natálio Abrão, que já está aí há 55 anos atuando nesta área. Como é que é levar para a população informações sobre o tema tão importante que é o tempo? No começo era um pouco difícil, né? Nós não tínhamos muita tecnologia, era tudo na base do papel, escrever, anotações, né? E a evolução desses equipamentos nos proporcionaram uma evolução muito significativa, não só no país, como no mundo inteiro. E essa evolução ela vem seguindo e melhorando a qualidade. Então, a era digital, a era dos satélites, né, aproximou bastante as informações de tempo do público. E o público muito específico que nós procuramos direcionar é o comércio e o agro. São fundamentais para que a economia do país, de qualquer país, tenha seu processo de sequência de melhoria, né? Então, nós procuramos fazer isso com responsabilidade. Não passamos e evitamos repassar informações que não sejam dignas de crédito desse público. Pois é, você está acompanhando aqui essa entrevista, né? Nós vamos falar bastante sobre o clima, sobre o tempo, né? Como é que se desenvolve isso? E aí eu já pergunto aqui para o Natálio. Natálio, prazer te receber aqui na Rede Top FM. Né? Você que tem já uma grande experiência nesse meio junto com a gente, e a gente utiliza bastante as suas informações aqui, porque nós somos uma emissora que temos o DNA ligado ao agronegócio. Então a gente fala bastante, o homem do campo precisa dessa informação, e por mais que tenha lá já recebido, né, pela internet ou pelas suas consultorias, ele ainda ouve bastante o rádio para saber como vai ser o dia, né? Se aquele dia vai ter aquela chuva esperada que o homem do campo espera, ou se vai ter aquela estiagem para fazer a colheita. Como é que você descobriu que esta era a sua vocação aqui para o nosso Mato Grosso, uma das? Olha, na sua adolescência você vai para um lado, vai para outro, conhece pessoas, né? E na época que eu era adolescente, entrando na juventude, se pratica esporte, né? E o esporte no Brasil é futebol, né? Verdade. Eu entrei nessa atividade e algumas situações me levaram a uma entidade, que é a Base Aérea de Campo Grande. A Base Aérea tem aviões, e aviões precisa de tempo. Não tem voo sem que tenha conhecimento das condições meteorológicas. E aí eu comecei a olhar as pessoas fazendo aquele tipo de trabalho e comecei a fazer em casa. Fui buscando, comprando termômetros, fazendo alguns equipamentos assim meio rústicos para ver de que lado que vai o vento, mas sempre olhando para o céu. E cheguei na fase de militar. Eu me incorporei e fiz as provas, né, para ir para a escola de aeronáutica. E lá, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para ser meteorologista. Eu fiz o curso de meteorologia para aeronáutica, para aviação. Aí de lá eu não parei. Você não fica num local só, né?
vários locais do país. O Brasil eu conheci de cima a baixo, de norte a sul, até o continente africano, em função desse estudo. E fui aperfeiçoando. Então, fiz 3 faculdades na área de geofísica atmosférica, na área de análise de sistemas, porque você precisa acompanhar, né? O computador é uma ferramenta importante. Verdade. E principalmente os cursos de física e matemática. Até hoje, né, as minhas aulas na universidade é essas 2 áreas. E os trabalhos nessas 2 áreas, para os acadêmicos, não é teoria, é para o campo. Interessante. O pessoal, quando olha para o meteorologista, ele imagina o seguinte: ele só faz aquele tipo de serviço. E não é nada disso, porque na verdade é uma ciência, né? Você, na verdade, é um cientista do tempo. Verdade. Por quê? Porque você tem que fazer os seus vários estudos, fazer a coleta, muitas vezes, de informação, para que possa passar uma informação resumida, mas que teve muito trabalho para passar aquela informação. Como é que você consegue, todo dia, Natália, por exemplo, olhar para o céu? Claro que não é só isso, né? Olhar para o céu, a gente fala só olhar para o céu, mas como que você consegue todo dia, né, passar essa informação? Claro que tem um estudo para isso, né? Tem as técnicas para isso que você vai utilizar, mas há 55 anos você está fazendo isso já. Exato. Chega um período da evolução em que você deixa de olhar para o céu. Você olha para os monitores, né? Para os painéis de radar, que é uma ferramenta importante, mas particularmente eu considero o radiosonda a ferramenta mais importante para a previsão de tempo de uma região. O que é o radiosonda? É o balão. O balão. Os balões, eles têm equipamentos que vão acoplados, são liberados 2 vezes por dia, às 8 da manhã e às 8 da noite. E ele fornece informações muito íntimas do tempo, detalhes que muitas vezes o satélite, as equações não têm. E aquilo associado às outras sondagens, te traz um panorama praticamente do estado e do país. Então, esses equipamentos, essas ferramentas que nos fazem dar certeza de que um evento vai ocorrer ou não. Então, tem outros centros aqui, outras informações de outros canais de TV, de rádio, né, que muitas vezes não estão detalhados tão profundamente. Por isso que você escuta, olha, tem previsão de 10 milímetros em Camapuã, dá 2. Tem previsão de 30 milímetros, dá 15, sabe? Ou se fala que vai dar 10 milímetros, dá 8, já está fora dos... Né? Então, eu, particularmente, não falo em números, mas eu prefiro dizer, olha, há uma previsão de instabilidade com pancada de chuva entre Camapuã e São Gabriel do Oeste. Há uma precaução, as pessoas vão se preparar para isso, mas não por quantidade. Acho que a quantidade é uma coisa do pesquisador. Então, em cima disso, eu tenho condições de elaborar um texto, repassar textos importantes e significativos para várias áreas, porque eu já sei quais são os segmentos que interessam. Agora, por exemplo, estamos no outono, começou no dia 20, 5 horas da manhã, vai até 20 de junho, 10 horas da noite. Esse é um período de transição do verão que foi embora e do inverno que vem. Essa transição cria situações de tempo, uma hora parecido com o verão, outra hora se aproximando do inverno. Então essas oscilações, nessa estação, ela é muito instável, ela cria um desconforto para as pessoas, porque ele acorda de manhã, está frio, 9 horas tira um casaco, 10 horas tira outro casaco, de tarde está calor. E pessoas, crianças, idosas, adolescentes, pessoas que têm algum dano ou outro, essas oscilações traz incômodo fisiológico, doenças, né? Por quê? Porque a estação de transição, ela não tem um parâmetro adequado para pessoas, para animais e para vegetais, né? Então, isso nós aprendemos e podemos qualificar, aproximando de uma certa certeza o que pode se esperar do outono, o que pode se esperar do inverno, e provavelmente uma notícia que lá no final que eu vou passar para vocês, que pode mudar um cenário não só de Mato Grosso do Sul, como do resto do país. Está em andamento, não temos ainda certeza. É uma porcentagem ainda pequena, mas ela está assim, ó.
fase de Alçar voo. de alçar voo. E se isso vier, vai ser uma notícia boa para Mato Grosso do Sul. Natálio, desculpa, Rondon e Edilene, tem um dado interessante que a gente fala, eu trago a previsão do tempo sempre aqui no início do jornal, né? Por isso que eu mencionei, né, que você é responsável pelas informações que a gente traz aqui, né? Isso. Como a gente fala, ela é uma previsão, não é preciso. Como você mesmo mencionou, pode ser que mude um cenário, pode ser que a pressão atmosférica mude, pode ser que o vento mude de direção e tragam dados totalmente diferentes. Às vezes você fala que vai chover de manhã, a gente dá a notícia aqui, vai chover, até o Rondon brinca muito comigo. Você falou que ia chover e não choveu ontem. E aí fica aquele sol, aquele calor. E às vezes a gente fala assim, a previsão de hoje é de calor e de repente o tempo muda e cai aquele temporal na cidade, né? Então é algo que assim, as pessoas também acabam se confundindo, porque não é preciso, ela é uma previsão. Pode ser que chova, pode ser que não chova às vezes, né? Essa teoria já foi discutida. Eu sou vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mesmo depois que eu deixei a fase ativa, né? Então, as nossas pesquisas, alguns dados que são relevantes nós mandamos para lá, outros dados eles nos mandam. Então, nós temos parceiros, colegas, e numa dessas reuniões nós tratamos desse conceito de previsão, pode ocorrer, pode não ocorrer. O que vai importar hoje é a responsabilidade de você passar uma informação. Então, se você se esconder atrás desse termo, não é uma previsão, pode errar. Você tem que se esforçar para acertar. Sim. Então, um detalhe que você passa despercebido, uma equação que você vai resolver, tem um sinal de menos e você, em vez de diminuir, você soma, que inverte totalmente, e ocorre isso que você falou, passa despercebido. Então nós temos que evitar isso. Por quê? Porque o agricultor, o comerciante, o que ele faz quando ele joga a semente? Eu vou colocar uma semente precoce, que é mais rápido, eu vou colher logo, né? O comerciante, eu vou fazer um estoque de casaco porque vem frio. Por quê? Porque é provável que virá frio, né? Então, nós não podemos colocar essa responsabilidade de um investimento, de uma decisão duvidosa na mão dessas pessoas. Então, se nós acertarmos, pelo menos em parte, que evite que esse tipo de projeção saia prejudicado, nós preferimos tirar essa palavra. Por isso que eu falei agora há pouco, nós temos uma projeção lá no segundo semestre, que está em andamento essa equação, porque depende de pontos no globo. Daqui a pouco vocês vão saber o que acontece. Que muda as condições em baixo nível, em altos níveis, né? No oceano que está mais quente, no oceano que está mais frio, que pode alterar. Então, passar uma previsão e se esconder atrás dessa palavra é muito fácil, né? Te exime de qualquer responsabilidade. Mas o cidadão lá que jogou a precoce, que deveria ser uma tardia, ele que se dane com a dívida. Nós não podemos pensar nisso. Você passar uma previsão, que eu passei, indiquei a você, que pode chover, pode é uma palavra meio termo, né? Então, a previsão tá? Muitas vezes ocorre de não ter essa quantidade. Então, nossa margem de erro hoje está em torno de 8%. Então, de 100 previsões, 92 é para acertar. Então, a margem de erro de 8, ela está se aproximando cada vez mais, porque o investimento em satélites, em cartas, em instrumentos, não é baixo. E nós precisamos ter isso para o outro lado, ter o lucro que ele jogou ao investir na sua propriedade ou no seu comércio. Perfeito. E como é que é a correria quando vocês percebem que vai acontecer um temporal, uma tempestade, como aconteceu semana passada aqui em Campo Grande? Como é que esse corre-corre? Porque muitas das vezes não aparece muito na meteorologia antecipado, né, Natálio? Isso ocorre. E essa previsão que você passou aí, que você acabou de falar, nós mandamos uma mensagem para a Defesa Civil primeiro, né, para os órgãos que são vinculados, para a FamaSul, para essas entidades que têm o poder de redistribuir, e principalmente as prefeituras. Então, eles recebem algumas informações em particular dentro da área de comunicação deles, e aquilo
Não é que eu estou transferindo para ele, porque se nos pedirem detalhes, nós vamos passar detalhes. E falamos isso exatamente, que aquele dano de 65 milímetros em 2 horas e 5, né, e aí incluindo Campo Grande, mas não deu em Cidrolândia. Mas quando nós fazemos uma modelagem, ele não mostra município nem estado. A meteorologia não tem fronteira. Tá? Então aquela região, aquele bloco, dentro de um parâmetro de eventos, ele vai englobar vários municípios e a capital, nós passamos isso aí para frente. Então agora nós estamos entrando no outono. É uma estação em que decresce os índices pluviométricos. Se nós estamos falando que este outono será com índices pluviométricos abaixo dos valores históricos e que as temperaturas são mais elevadas do que as médias históricas, qual é o segmento que vai usar esses valores? Eu te dou um exemplo. A prefeitura. Ela vai fazer reforma de asfalto, vai fazer núcleo habitacional no verão? Quando está cheio de buraco, ela vai, fecha aquilo ali, investe e joga fora um dinheiro que 2 meses depois já volta. Né? Agora, redução de chuva, variações de temperatura, de calor, por exemplo, que vai ser mais elevado, é a época em que se planeja, olha, mês de abril nós vamos fazer isso, mês de maio, até que em setembro estejamos com tudo isso daí resolvido. Mas tem queimada lá em junho, julho. Qual é a clientela que vai seguir as orientações relacionadas com queimadas? Bombeiros, né? Defesa Civil, Preve Fogo, esses órgãos que são ligados. E também as prefeituras, porque existe uma situação de emergência que ele precisa estar atento para essas prevenções. E atingindo quem? Primeiro, pessoas. Nós conseguimos resguardar a vida de pessoas e a saúde de pessoas, objetivo atingido. E depois animais e por último vegetal. Agora uma curiosidade, Marcos. Está chegando a Expo Grande, está chegando aí a Expo Grande, a Expo Dourados. E normalmente nesse período de festas, eu me lembro quando criança, que era um frio lascado ali em Camapão na época da exposição. Esse ano vai ser frio nesse período? Nós estamos no outono. Sim. Né? E nós estamos demandando anos anteriores com uma anomalia imensa. Porque nós temos 3 componentes globais que interferem no clima no mundo e interferem no Brasil e em Mato Grosso do Sul. E falando especificamente na sua pergunta, que é Campo Grande, né? Nós estamos sob a influência de um fenômeno chamado neutralidade. Não é nem El Niño e nem Laninha. Só que essa neutralidade, ela em alguns momentos, ela esbarra em Laninha e esbarra em El Niño. Então ela está com um filete muito pequeno. O que significa isso? Que as águas do Oceano Pacífico, lá na faixa do Equador, uma hora ela está um pouquinho fria, outra hora um pouquinho quente, outra hora atingindo a média, que é de 26,2 graus a temperatura dessa água. Chega a 26,5, depois 25, depois 20, até meio acima e meio para baixo, ela é neutra. O que significa? Que você não tem como, em termos atmosféricos, de saber se lá no extremo do continente, lá no extremo sul da Argentina, a porteira está fechada para avanço de frente fria ou está aberta para chegar até aqui. Mas predominantemente no outono a porteira é fechada. Então nós começa a ganhar força, que nós chamamos de áreas de alta pressão. A pressão alta, ela não gosta de água, não gosta de nuvem e não gosta de chuva. Ela subiu, o que ela faz? Joga para longe. E vai criando, com o passar do dia, ela vai aumentando como se fosse um bolo. Ela vai aumentando. Com o passar do tempo, ela toma conta de todo o Brasil. E onde que ficam as nuvens, as chuvas? Nas beiradas. Nordeste, Norte, lá no Amazonas, e Extremo Sul. Só que o que está acontecendo no sul do país? Lá no Rio Grande do Sul. Porque ano passado, em maio, abril para maio, o que houve? Uma chuva que a história não tem precedente. E agora, 2025,
uma estiagem, uma ausência de chuva, com ontem uma umidade relativa de 7% no município do interior do Rio Grande do Sul. Então, as extremidades, o norte e o nordeste, está com chuva. O extremo sul está com ausência de chuva, porque as chuvas estão abaixo do Uruguai, ali no centro-norte da Argentina, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, essas regiões estão chovendo. E aí, Natália, deixa eu entrar nesse assunto aqui, que esse aqui vai ser muito importante para a gente. Bom, todas as manhãs aqui, das 5 às 6h30, a gente tem um programa chamado Agronós, que é um programa do agronegócio, né? A gente conversa com o produtor rural, fala das tendências de mercado, a gente passa preço todo dia, como é que está o mercado, os Estados Unidos que influencia dentro do Brasil, enfim, né, a gente fala bastante aí com o homem do campo, tanto o produtor da soja, do milho, quanto da cana-de-açúcar, né, da silvicultura também, o produtor de gado, da bovinocultura de corte, da leiteira e assim por diante. Agora, nós estamos vivendo um período, né, que é a soja, nós tivemos um atraso no plantio da maior parte da soja, ou seja... E até um atraso na colheita. Na colheita também. E aí o que acontece? Empurra a safrinha. Isso. Certo? Quer dizer, o temor do agricultor. Exatamente, né? Empurra a safrinha lá para frente. Isso. E aí, eu estava observando que alguns especialistas não são conhecedores profundos do Mato Grosso do Sul, mas estavam falando aí a respeito da janela ideal para a safrinha. Isso. Que encerrou-se aí a janela ideal há mais ou menos uns 11 ou 12 dias atrás, a janela ideal. Isso. E aquela assim, tipo assim, ideal, mas já fechando a porteira, sabe? Aquela que vai reduzindo. E de lá para cá, nós ainda temos produtores plantando, porque ontem eu recebi informação, nós estamos com 69%, quase chegando aos 70% hoje da safrinha plantada. É muita coisa, hein? E falta 30%. E aí vem esse medo, né? Dessa janela ideal. Como que a gente pode... você deve ter alguma informação, né, a respeito do que vem aí pela frente. Claro que as coisas precisam... Para o produtor, ele precisa de ser mais preciso. Só que muitos estão arriscando fora da janela ideal. Mas o que você poderia dizer para o nosso produtor que está nos ouvindo aí agora? Né, se você pode alegrar o coração deles ou se eu gosto você fala, olha, eu gosto dessas situações assim. Vamos botar a barba de molho. De confronto, sabe? E realmente está preocupante, porque hoje sempre se fala, olha, nós vamos colher até começo de março, né? Essa ideia permite a você selecionar o tipo de semente e a região. Né? Quais são as regiões produtoras de Mato Grosso do Sul? Você tem ali a região de Dourado, ali próxima do Rio Vacaria, né? Ali Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul para baixo, né? Você tem uma qualidade de solo muito adequada. E o outro é o norte, Chapadão do Sul, né? Costa Rica, aquela faixa ali de Cacilândia, o norte ali de Camapuã, são terras produtivas, de boa qualidade, e que na região norte ela tem chuvas mais regulares, porque houve muito menos interferência antrópica de homens, de seres humanos, do que mais para baixo. Então, essa situação, ela permite que você faça uma adequação com qualidade. Você perguntou, né, como que seria? Em função, primeiro, de nós estarmos numa condição de neutralidade, nem El Ninho e nem Laninha, porque El Ninho, ele é a redenção do agricultor. El Ninho é bom. Se o agricultor, ele não precisa nem detalhar. Vai ter El Ninho, rapaz. Então, se tiver El Ninho, aumenta a área. Se você quer plantar arroz e cai um grão de feijão, vai. Por que isso? Porque El Ninho, para Mato Grosso do Sul, ele distribui as chuvas em volumes e em regiões adequadas. Então, se ele precisa de 20, 30 milímetros a cada 10, 15 dias, ele vai se aproximar dessas quantidades nesses volumes. A neutralidade, como havia dito, ela traz incerteza, mas Laninha não presta, é o que nós tivemos desde o começo. Entramos 2025 com essa anomalia, essa preocupação, e você está vendo a resposta no atraso na colheita. E essa colheita com baixa produtividade.
não será aquilo que se esperava. E alguns, você sabe, houve perdas em qualidade e em produção. Eu vou voltar com o Natálio já, Natálio. Nós vamos para um breve intervalo aqui, porque o comercial aqui, esse rapaz que fatura o comercial aqui, ele é implacável com a gente. Ele chega nesse horário e ele fala, olha, tem que faturar aí, porque senão não paga final do mês o salário da turma. A gente volta já com o Natálio Abrão. Muito bem, 7 horas e 29 minutos. Estamos de volta com o Jornal da Top, ainda, né, com o meteorologista Natálio Abrão aqui. Marcos Rondon vai dando sequência na nossa entrevista. Marcos? Pois é, a gente está falando, né, sobre esse assunto do clima, porque isso interessa direto ao amigo produtor rural que nos acompanha aqui na Top FM. Eu conversando aqui com o Natálio, a gente estava falando sobre, né, a questão do milho safrinha, desse período que nós estamos vivendo agora, que já há uma redução na área plantada nesse momento, justamente, né, por medo dessa falta de precipitação hídrica para que a planta se desenvolva, Natálio. Agora, na verdade, o produtor está saindo um pouco do milho, porque dos últimos anos a área vem reduzindo, apesar da produtividade estar aumentando. Então parece que está equilibrado, né, que nós estamos com a mesma área plantada por causa do volume que às vezes a gente consegue colher. Compensa. Mas, na verdade, esse ano já saiu quase que 1% já de área plantada em comparação ao ano passado. O pessoal um pouco com medo dessa falta de precipitação hídrica, janela ideal, como a gente falava agora há pouco tudo. E isso influencia direto. Você estava, para você concluir o raciocínio, você estava falando exatamente sobre isso. Influencia diretamente ao amigo produtor, né? São os dois fatores, né? As mudanças climáticas, primeiro, elas estão consolidadas, tá? Não é mais teoria, não é ocorre em um ano, não ocorre no outro, tá? Elas estão presentes, podem interferir não só em uma ou duas regiões, não. Qualquer região, com mais ou menos. Nós tivemos eventos catastróficos em alguns municípios, em algumas cidades e em alguns estados. E mudando de um para outro. O Rio Grande do Sul foi ano passado, final do ano nós tivemos Belo Horizonte, o norte de São Paulo. Né? Tivemos agora, recentemente, mês passado, ali na região do Ceará, ali naquela região extrema do Piauí, né? Lá em Timon, quase no final ali do Rio Parnaíba. Né? E isso é uma distribuição que surpreende a nós, né, que estamos fazendo essas avaliações. E o nosso temor, que olhamos esse estado aqui há mais de 50 anos, sabemos que lá, quando a população, em 1908, a população era de 5 mil habitantes, recém-criado Campo Grande, né, até 1912, a vegetação era intensa. Tinha vegetação, não tinha asfalto, não tinha nada disso, era carreta de boi, né? Então as chuvas não era prevista, mas tinha pessoas interessadas em anotar aqueles valores. E nós sabíamos que a vegetação era imensa e hoje os desmatamentos, eles predominam em função do reflorestamento. Temos mais dano do que benefício. E a região que está comprometida com esses danos é a região oeste. De Amolar, lá na divisa com Mato Grosso, até o Rio Apa, no sul do estado, nós praticamente não temos mais floresta, vegetação nativa, né? E ali é uma região de muita planície, não tem altitude. Então, se você tem lá em Barra dos Bugres, Ponte de Lacerda, Rondonópolis, que é município de Mato Grosso, choveu bem esse ano por lá. E nós fazemos esse monitoramento nessas regiões, são 11 municípios que os afluentes do Rio Paraguai, né, recebem essa água. E lá a altitude máxima é de 400 metros, Corumbá é 112, aqui está fora, né, 500 e quase 600 metros, mas Corumbá é 112, mas encontramos no meio do caminho uma lagoa ou outra, de modo que quando chove em Ponte de Lacerda e Barra dos Bugres, 10 milímetros. Esses 10 milímetros, ele vai se diluindo no caminho, nessas lagoas, nos afluentes, que também recebe uma ou outra água, o Rio Taquari faz parte. Quando chega em Corumbá, esses 10 milímetros vai dar aproximadamente 1 ou meio milímetro. E você sabe quantos dias demora para a chuva que cai lá em Ponte de Lacerda chegar em Ladário?
Não imagino. Com não. isso a gente já consegue antever quanto vai subir lá. São 63 dias. 63. É. Não sabia disso, não. Se você colocar uma folha logo após uma chuva lá em Ponce de Lacerda, que fica a oeste de Mato Grosso, ela vai passar por Ladares 63 dias depois. Ah, então se chover lá no norte, no oeste de Mato Grosso, eu posso antever se o nível do Paraguai vai para cima ou vai para baixo. E há anos, não é agora que está com um pouquinho acima, está com 1,40 m acima da sua normalidade. Mas ano passado abaixo, chegou a ficar na região morta, menos 20, menos 30, menos 40 abaixo da régua. Né? Agora está 1,40 m. Então essa consolidação dessas mudanças climáticas, elas vieram, infelizmente, para ficar. Pelo menos por um período até todo mundo acordar quanto a isso. Sem previsão, né? de melhoria. Não tem previsão de melhoria. Não. Por quê? Porque o tempo que gastou para, vamos dizer, estragar, é o dobro para repor. Para repor. Natálio, nós tivemos, já são 7h34, nós tivemos na região, no extremo sul do estado de Mato Grosso do Sul, no período de soja também, do plantio de soja e no cultivo de soja, nós tivemos mais um ano de frustração das lavouras lá no extremo sul, aqui no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, descendo de Carapó para baixo. Até Paranhos ali. Exato. E aí o que acontece? Nós tivemos mais um ano de perdas. Tem produtor ali que, claro, teve alguns que, você sabe, a chuva cai de vez em quando, aquelas manchas, né? Uhum. Que a gente fala, cai numa lavoura e não cai na mesma do outro lado. O agricultor só fala assim. Exatamente. E aí, o que acontece? Nós tivemos um grande número de produtores que tiveram realmente ali uma frustração, mais uma frustração, colhendo ali em torno de 11 sacos, 12, 15, 20 sacos por hectare. É muito irrelevante pelo custo, né? Que é na faixa de 50 sacas de soja hoje o custo para a lavoura ali. Mas esses produtores, mais uma vez, já é o terceiro ano consecutivo que acontece na região mais ou menos isso. Isso é devido a essas mudanças? As mudanças climáticas, como eu falei para você. Que era uma região produtora antiga boa antes, né? É a economia. Né? Qual é o segmento que segura um Estado? Né? A economia do Estado, ela está alicerçada nesses dois parâmetros, agricultura e pecuária. Porque a agricultura é a semente no chão, a pecuária é o capim, é a grama, né? É o alimento que cria esse círculo virtuoso. Né? E aí, como você está dizendo, tendendo cada vez para uma situação que, se não tomar medidas, ou criar um novo conceito disso daí, porque a agricultura ela evoluiu. Né? 30 anos atrás era 20 sacos por hectare, hoje até 80 sacos por hectare em determinadas situações. E outras atividades agrícolas também que estão adentrando aqui, algumas com benefício, outras com prejuízo, né? Porque tem tipo de vegetação que você coloca aqui, ela estraga a terra. Perfeito, né? Perfeito. Mas é uma necessidade que o país e o Estado precisam. Então, eu não crio esse conceito de culpa ou de benefício. E essa situação é realmente consequência das mudanças climáticas. E uma delas é o aquecimento global. Você sabe qual foi a temperatura máxima em outubro em Mato Grosso do Sul? Não, então, não faço ideia. E pelo terceiro ano consecutivo. Nós temos alguns municípios que são as referências. Riba do Rio Pardo, Água Clara, Três Lagoas, Corumbá. Pô, mas esses municípios aí, eles estão da direita para a esquerda, né? De leste para oeste. Aí tem influência a geografia, a vegetação, né? O fluxo de vento, que o vento predominante ali é de leste para oeste. Aqui também. Então, um estado que é um país, como São Paulo, que tem quase zero de vegetação, traz todas essas consequências para o nosso estado. E a temperatura naquela região, ano passado, foi de 44,2 graus. Puxa, o que é isso? É muito. Natália, Porto Murtinho também tem registrado temperaturas elevadíssimas, inclusive muitas a primeira do Brasil, né? Em temperatura. Então, ali nós temos um detalhe, uma ponta para outra. Quando é calor, né, o fluxo de calor vinda
do norte do continente, do norte do país, ele cria um ambiente favorável. Assim como as massas de ar fria também criam um ambiente favorável. Por quê? Porque a bacia, o leito do Rio Paraguai, que é em torno de 112 metros de altitude, e o restante só subindo, ele cria aquele vale. Então, quando uma frente fria adentra o estado, ela vem empurrada pelos ventos de sul. E como ali não tem obstáculo, já não existe mais, um lado é a cordilheira e o outro é o Oceano Atlântico, aquilo entra numa velocidade muito grande, fazendo com que as temperaturas caiam primeiro em Corumbá. E o contrário, do mesmo modo, quando as temperaturas mais elevadas adentram pela lateral oeste, atingindo ali não só a Molar, como Corumbá, ali você tem Umirim, né? E isso contribui para a retirada de umidade e ressecamento do solo. A vegetação lá, o solo é muito pobre, a vegetação ali não se sustenta. E ele acaba entrando ou em dormência ou em falência. E isso vira um combustível. Então, quando você vê as primeiras queimadas, você não vai ver queimada em Porto Murtinho primeiro, em Aquidauana primeiro, em Bodoquena primeiro, você vai ver primeiro lá. Primeiro porque a densidade populacional é baixa, a vigilância também. Eu acredito que esse ano alguma coisa pode se evitar, mas não vai deixar de ocorrer, haverá queimadas. Tá? Então, nós não tiramos esses episódios da nossa lista. Tá? Mas há meios, né? E esses meios há meios de combater e diminuir, né, Natália? E a tendência, né, trazendo essas situações que favoreçam. Agora, na parte sul, onde é a economia do estado, a agricultura do estado, nós temos Dourados, nós temos Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, onde o solo é rico, né, e tem uma atividade de incentivo à adubação, né, a qualidade de sementes, que favorece aquele ser um polo de grande produtividade. Mas essa região, que é mais para o oeste do que para leste, vai ser premiada também com umidade muito baixa, que pode prejudicar o plantio que está em andamento para a colheita de julho deste ano. Então, o primeiro alerta que eu passo para vocês é muito cuidado com falta de chuva, com umidade baixa e temperaturas elevadas naquele polo do Rio Vacaria e o Rio Brilhante. É bom ficar de olho em produtor rural. E a região norte? Qual a sua orientação que você passa para esses produtores que estão ali nessa região? São Gabriel, Camapuã, Chapadão do Sul e por aí vai. Tá. Nós estamos monitorando diariamente. Tá? Eu tenho pessoas que estão lá em Chapadão, estão em Costa Rica, Cacilândia e Paranaíba. Paranaíba já está sofrendo com falta de chuva e temperaturas altas. Apesar de que o sul de Goiás, né, ali Tumbiara, aquela faixa ali, que é uma faixa de período chuvoso, elas não estão chegando em Paranaíba. De Cacilândia para lá, principalmente Chapadão e Costa Rica, ainda estão com chuvas muito benéficas e de bons volumes. E isso ainda continua. Nós estamos nos primeiros dias de outono, não teremos preocupações até o meados do mês que vem com questões pluviométricas ali. Então está chovendo bem, em alguns momentos chuvas mais intensas. O solo, ele é um bom receptor, né, que é muito argiloso, a qualidade do solo ali é muito bom, não é arenoso, nem um lato solo que absorve demais e perde qualidade. Não, ele é um solo que tem muita ventilação e tem muito nutriente. Então aquela faixa de Chapadão do Sul, Costa Rica, mais ao sul, Camapuã, você tem São Gabriel do Oeste de um lado e Rio Verde, esses municípios ainda estão com chuvas adequadas. O teor de água no solo, pelo menos até meados do mês que vem, está garantido para o produtor. Coxim, Sonora, Pedro Gomes, totalmente fora de preocupação. As chuvas ali seguem regulares, tá? E a demanda até a divisa com ali mais ao oeste, o sul de Mato Grosso, está diminuindo. E uma coisa que nos preocupa muito
o oeste de Mato Grosso do Sul, né, do seu extremo até o APA, desde 2011, os índices pluviométricos estão ladeira abaixo. Região de Caracol ali, região de Porto Caracol, Martim, você tem Caracol, Aral Moreira, Moreira. né, Amambai, você pega mais para cima, Ponta Porã, né, você Bela Vista, né, essas regiões, Bonito. As chuvas em Bonito e a interferência, né, de elementos mais próximos em volta, do lado direito, que você tem Miranda, aqui da onde o desmatamento se multiplicou, está criando condições ou situações em Bonito que quando vem chuva, vem raios, vem trovoadas, vem rajada de vento muito forte. E quando a chuva vem, ela vem num volume alto e em curto período de tempo. Então cai muita água em pouco tempo. A resposta é estrago, inundações, transbordamentos. O Rio Perdido foi um dos que tiveram essas consequências, o Rio Formoso. O Rio da Prata, que ano passado caiu a zero, vocês viram, sumiu o Rio da Prata. Está voltando agora, né? Então, essas situações de extrema irregularidade é a resposta que o aquecimento global está dando aqui em Mato Grosso do Sul. Infelizmente. Natália, nós estamos com o nosso tempo já se esgotando aqui, mas você falava no início da nossa entrevista aqui que você tinha uma informação, né, boa, ou uma informação relevante, né? É isso, de relevância. Qual que é essa informação? Veja bem, eu falei, né, no início, você nos questionou, né, nós temos problemas no outono com relação à temperatura. A informação que nós estamos falando é para o agricultor ouvir. Perfeito. Teremos um outono com temperaturas acima da média, inclusive ondas de calor. E quando elas vierem, serão acompanhadas de umidade baixa. Então, se tem essas duas coisas, quem tem animais sabe o que fazer. Quem tem vegetal sabe o que fazer. E o comércio tem que tomar seus cuidados, principalmente escolas, por exemplo, né, que a criança que estuda à tarde, os cuidados, as defesas civis desses locais devem tomar suas precauções. Com relação à umidade, falamos, as queimadas, há uma tendência dessas condições favorecer esses episódios de queimadas que sempre são recorrentes no oeste do estado, de cima a baixo, tá? Outro fenômeno, as temperaturas pela manhã. Amanhece frio, à tarde quente. Ou seja, entre a temperatura baixa e alta, eu tenho o que nós chamamos de amplitude térmica. E aí interfere na qualidade de vida das pessoas, né? Que tomem cuidado, idosos, né? Pessoas que têm alguma doença ou coisa parecida, que se precavem. Os hospitais, os postos de saúde provavelmente aumentarão suas clientelas por causa dessas doenças causadas pela amplitude térmica. Ausência de nuvens. Não tem nuvem um dia atrás do outro, ou seja, estiagens. Poderemos ter episódios de estiagem mais prolongada, acima de 20 a 25 até 30 dias sem chuva. Porque chuvas abaixo de 2 milímetros não são consideradas dentro de uma chuva regular. Ou seja, faz parte da estiagem, tá? Então, esses cuidados que favorecem queimadas urbanas em residência, em casas e em cidades, tá? E no campo, contribui para que a pessoa fale, está sem chuva, eu vou limpar minha propriedade aqui, vou tocar fogo. Isso multiplica os danos, tá? E qualidade do ar. Com o passar dos dias, se tem 5 dias sem chuva em Campo Grande, no sexto para frente começa a aparecer névoa seca, fumaça, poeira, areia, né? Isso aí é prato cheio para os postos de saúde, tá? E finalmente respondendo a sua pergunta, que provavelmente vai trazer uma condição de que o agricultor possa mudar o seu planejamento. Nós trabalhamos não com informações específicas só do Brasil, né? As instituições, os centros meteorológicos do Brasil. Eu, particularmente, sou vinculado ao Centro Meteorológico de Londres. Alguns usam o CPC lá dos Estados Unidos, outros de outros centros, da Índia, que também é bom. Eu uso de Londres, que é o ECMWF. Se você colocar no seu Google aí, ECMWF, ele vai abrir
logicamente, em inglês, não tem nada em português. Então, você terá condições de fazer seus estudos em cima do ICMWF. Então, ele está nos dizendo que a curva de temperatura nas águas do Oceano Pacífico, na região mediana da faixa do Equador, ou seja, uns 15 mil quilômetros da costa do Peru. A temperatura hoje ela está na faixa de 26,2 graus, que é neutro. E deve persistir assim, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até meados de agosto para setembro. Então, tem momentos que será laninha, que não é bom para o Brasil, e tem momentos que será neutro. Não El Ninho. El Ninho está previsto que ganha força em setembro. E ele não, ao ganhar força, ele não cria mudanças de imediato. É muito lento. Por que isso? Porque tem um evento que se chama oscilação de Madden e Julian. O que significa isso? Em algum ponto dos oceanos do mundo, em algum lugar, é como se você jogasse uma pedra enorme dentro da água, e quando você joga a pedra ou qualquer coisa na água, o que ela faz? Ela ondas, bate ali, isso. vai fazendo, aquelas ondas vão se abrindo, né? É assim. Em algum ponto do mundo, do globo, vai criar esse fenômeno que o ar afunda com uma intensidade muito grande, que se chama ressurgência. Ele afunda as águas do oceano, que será sentido inclusive no Canal do Panamá. O Canal do Panamá, um lado é o Atlântico é mais alto, o Pacífico é mais baixo, em algum momento. Então ele fará com que essa oscilação, essas ondas, elas demoram 60 dias para chegar do outro lado. E esse tempo é suficiente para mudar as condições meteorológicas em qualquer lugar do mundo. E isso provavelmente está com tendência de, a partir de agosto para setembro, El Ninho. El Ninho é bom para o produtor. Para Mato Grosso do Sul. Para Mato Grosso do Sul. Certo. Então, nós estamos com 20% dessa equação tendendo para esse evento. Nós estamos monitorando, nós temos alguns parceiros lá que estão nos passando a cada semana como está essa situação. E ainda está evoluindo, tá? Talvez essa semana um pouquinho mais alta. Se isso ocorrer, você e ela estão recebendo essa informação. Tá? Eu não estou alarmando e não estou criando euforia. Isso. Né? Mas é uma situação que pode fazer com que isso mude. E que mudança? Pode ser para bem para nós e na região dos lagos, Teresópolis, Petrópolis, que você já tem lá o histórico de danos, de morte, de enchente, ser prejudicado. Mas eu estou falando de Mato Grosso do Sul, que essa situação pode trazer esse benefício em função de chuvas mais regulares, só que em alguns momentos pode vir com trovoadas, com rajadas de vento, pode ser mais forte, alguns locais com mais ou menos, mas tratando-se de chuva, ele traz seus benefícios. Tá? E isso provavelmente no início do inverno, lá para junho, nós já tenhamos esse parâmetro consolidado. Já consolidado. E aí nós vamos convidar o Natálio de novo para outras vezes aqui, para a gente consolidar isso. Porque o produtor agora que está nos ouvindo, Natálio, já está falando assim, opa, soja, espera lá, acho que a soja agora vai valer de novo, você está entendendo? E isso é importante, o clima é importante por causa disso, a previsão é importante por causa disso, porque tem gente que não dá muita bola para isso. Fala, vai para que a previsão do tempo todo? A economia do estado de Mato Grosso do Sul, né, principalmente para a gente que é mais voltada ao agronegócio, fora o comércio, fora o dia a dia das pessoas, né, ela gira em torno disso. Então isso é muito importante para a gente dar esse espaço. Por isso que até a gente estendeu um pouquinho aqui esse espaço, Natália, para a gente falar sobre isso, porque é muito importante para o amigo produtor. Ele já começa a se movimentar. Sabe que a nossa fase de milho, quem plantou muito depois, a situação não vai ser das mais agradáveis, né? Mas pode ser que a safra de soja
ela venha trazendo um outro balanço, porque a safra foi boa agora apesar do Cone Sul, né? Danos, né? Nós tivemos uma safra boa de soja agora, ou seja, dá um fôlego para o produtor, porque já vinha com grandes preocupações, muita gente saindo do setor já, porque está endividado, 3 safras seguidas de frustrações, não é né? possível. Então, assim, aí agora a safrinha, o pessoal já tinha comprado, muita gente já tinha comprado. Pô, o que vamos fazer? Vamos semear, não tem o que fazer. Os contratos estão em vigência. Exato. E aí, assim mesmo, correndo risco, mas com uma pinta de uma esperança, quem sabe, se consolidar tudo isso, né, uma possível boa outra safra de soja lá para frente. Até porque é importante, quando nós falamos sobre a previsão do tempo, e essa entrevista ela vem para nos enriquecer, para mostrar que não é simplesmente olhar o número e falar assim, vai acontecer isso, né, Natália? É preciso interpretar. E a entrevista hoje, ela traz essa forma diferenciada para quem está nos ouvindo de entender melhor como é que funciona o tempo. Então, esses parâmetros, eles não são exclusivamente para essa área. Mas nós temos outras que também estão andando numa anomalia, numa irregularidade e está trazendo danos já para o estado. Então veja bem, as chuvas regulares, elas não virão para Mato Grosso do Sul exclusivamente, porque nós não temos faixa territorial. Perfeito. Mas as nascentes, por exemplo, lá e os afluentes do Rio Paraguai também serão contemplados. Ou seja, nós estamos há 2, 3 anos ou mais com esses níveis muito baixos, que há muitos anos você não vê o transbordamento, o Pantanal virar água, né? E isso vai se aproximar bastante, não vai resolver o problema da subida total, porque precisaríamos pelo menos dessa regularidade de 3 a 4 anos, para que os níveis, os afluentes do Taquari, mais ali o Rio Mamoré, na Bolívia, choveu pouco, e ele é um forte afluente do Rio Paraguai, que faça com que aquelas lagoas, quando elas enchem, elas se espalhem, né, transborde. A segunda também, ali no Posto Jogo, também transborde, e fará com que o Taquari consiga chegar até o Paraguai. E isso tem forte indicação. E quando o gráfico nos mostrou que é possível El Niño de agosto para frente, o primeiro pensamento que nós fazemos é a elevação da bacia. E se a bacia subir, você sabe que tem barcaça, tem uma área econômica muito forte trabalhando aquilo ali. E que finalmente, a partir, não do começo do El Niño, né, mas as consequências dele, elevando para dezembro, janeiro e fevereiro, que essa possibilidade traga essa nova perspectiva econômica para o Estado, não só para a agricultura, como as outras áreas aqui do Estado. Bom, foi um aprendizado e tanto hoje para a gente, né? Sim. Hoje nós aprendemos mesmo com quem sabe, e isso para a gente é muito importante. Então, assim, Natálio, quero agradecer a sua presença aqui, né? Você ter dado um tempo para a gente aqui. Para as pessoas que aproveitaram essa entrevista, certamente eles foram muito enriquecidos. A gente chega em várias regiões aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Em breve estaremos também em Campo Grande com a nossa frequência 88,9. Já consolidada também agora, estamos aí na iminência dos próximos dias, o Ministério das Comunicações, só mandar o nosso licenciamento e a gente começa a operar Campo Grande. Mas assim, eu quero agradecer demais e fica aqui o convite, tá, para a hora que você puder estar com a gente novamente e nos ajudar a alinhar o futuro do Mato Grosso do Sul aí e as nossas produções agrícolas e também as nossas cidades. E sempre quando tiver também uma informação importante, os microfones da Top FM estão abertos para você, junto com a Defesa Civil do Mato Grosso do Sul, para a gente poder levar essa informação precisa para quem nos ouve. Esse é um contexto, né, de nos permitir, em outros momentos, eu tenho muito contato com a Defesa Civil do município e alguma vez eu o acompanho ou vice-versa, para que ele possa, junto comigo, né, trazermos outras coisas significativas, apesar de que vocês estão algemados com a agricultura, né, e isso é o mote de vocês, né, mas as consequências boas que isso pode advir, né, eu espero que, primeiro, que se consolide, e segundo, que eu não tenho que segurar informação. A minha interface
e do público e a previsão meteorológica é a comunicação. E eu me sinto honrado, gratificado e feliz de estar aqui. Temos alguma dificuldade de conciliar horários ou não, né? Mas porque a gente tem outros, né, que nos pedem alguma coisa ou outra, mas pode ter certeza que todas as vezes que eu vier aqui é para trazer informações concretas e que eu torço particularmente para que sejam corretas, porque se der errado, quem vai preso sou eu. Né? Mas a intenção sempre foi ser responsável naquilo que nós falamos. Então, nós estamos a caminho de uma provável consolidação de tempos bons, né, futuramente para Mato Grosso do Sul, e esperamos que siga nessa equação cada vez mais correta. Muito obrigado por essa bancada me receber e eu me coloco a recíproca à disposição de vocês. A gente que agradece. Pois é, são 7 horas e 59 minutos. A gente agradece Natália Abrão pela presença e vamos ficando por aqui com o Jornal da Top. Marcos Rondon, bom dia. Muito bom dia, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Edilene. Uma ótima semana a todos, até amanhã. O Jornal da Top encerra por hoje. Amanhã estaremos de volta com mais fatos, análises e a credibilidade que você conhece. Até lá!